Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no verso 3, até o verso 10. Se você achou, Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 3, até o versículo 10, diz assim: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Pai, lida a sua palavra, queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor, pois sabemos que o Senhor tem muito a acrescentar ao nosso coração. Trata com a sua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, se nós nos voltarmos à palavra do Senhor e formos um pouco mais adiante lá em Lucas 22, no capítulo 22, do verso 3 ao verso 6, nós vemos algo interessante. Você vai perceber que Satanás, ele entra em Judas. Satanás entrou nesse homem. E o que me salta a atenção, o que me chama muita atenção nessa manhã, é que ele não se bateu, ele não babou, ele não xingou, ele não tentou quebrar a igreja, não fez nada disso. Simplesmente a palavra do Senhor diz em Lucas que Satanás, ele entrou em Judas, e ele não mudou a sua voz, não houve nenhuma alteração fisionômica para que as pessoas percebessem que aquele homem estava satanizado. Mas diz a palavra que Satanás entrou nele. Então ele estava com Satanás no corpo, e o resultado disso foi que ele foi levado a ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Ele teve lucro com o nome de Jesus. Eu estive pensando, irmãos, nós poderíamos defender essa tese. Isso seria uma tese até para um seminário. Todas as vezes que alguém usa o nome de Jesus para ganhar dinheiro, é possível que essa pessoa esteja satanizada. Sim ou não? E não sou eu que estou dizendo. A Bíblia me dá esse respaldo. Para pensar dessa maneira, olha, todo aquele que ganha, que tem lucro com o nome de Jesus, que vem de Jesus, possivelmente estará satanizado. Eu pensando nisso, eu pensei, meu Deus, o que deve ter de gente satanizada por aí? E a gente aplaude, as pessoas aplaudem os satanizados, sem perceber que está satanizado. Então a história desse homem nós já conhecemos. Nós lemos aqui, irmãos, um capítulo que traz agora a consequência, após ele ter negociado, após ele ter vendido Jesus, né? E mostra as consequências. Isso aconteceu logo após a prisão de Jesus, após Jesus ser preso. Então eu quero ler de novo com você,
para nós gravarmos bem, do verso 3 ao verso 8 apenas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-la no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiro. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue, ou Acéldama. Aquele campo ficou conhecido como campo de sangue. Amados, muitas vezes nós somos surpreendidos por atitude de pessoas e a gente nem pensa que as pessoas vão tomar determinadas decisões, vão praticar determinados atos. Quantas vezes nós somos surpreendidos? Quantas pessoas você conhece que está bem com você, caminha bem, de repente, do nada, parece que dá um surto psicótico, a pessoa se volta e há uma batalha, há uma guerra. Quantas vezes acontece isso conosco? Pessoas que mudam de atitude, irmãos. Da noite para o dia, da água para o vinho. E você diz: meu Deus, era uma pessoa que eu tinha um convívio tão bom, era uma pessoa que a gente tinha um parecer igual, nós caminhávamos iguais. Isso acontece às vezes dentro da própria família. Pessoas que estão bem com você, que caminham bem com você, e de repente, irmão, na coisa parece que vira da noite para o dia, se torna inimigo mortal. Quem poderia, nesse caso, quem poderia imaginar esse episódio? Quais dos discípulos poderia dizer: ó, Jesus, cuida, esse homem vai se suicidar, ele vai te trair, ele vai se matar? Ninguém poderia imaginar isso, irmão. Vidas que foram privilegiadas pela própria vida, pessoas que começam a se dar bem na vida, e que de repente parece que a coisa sobe a cabeça e vai por outros caminhos. A despeito disso, nós temos tanta gente no governo, que você vê que são pessoas que aparentemente começaram bem, com boas intenções, né, bem intencionado. O Brasil aplaude, o Brasil vai quase que se curva diante dessas pessoas, e no meio do caminho dá um surto. Aí muda, aí você diz: meu Deus, mas logo ele. Tem uma pessoa da política que eu não quero falar, que o nosso assunto aqui não é política, mas que eu joguei tanta carta a favor dele, trabalhei com ele na subprefeitura da Barra, irmãos. De repente, não tem muito tempo, o homem surtou. Aí a gente vem saber de tantas coisas acerca dele. Eu falei para minha esposa, falei: cara, mas que decepção, como é que pode acontecer isso? Judas, ele foi um homem privilegiado, irmãos. Foi um homem convidado por Jesus para fazer parte dos 12. Ali estava Judas, um homem privilegiado. São pessoas às vezes que estão no nosso meio, às vezes, pessoas que tiveram boas escolas, pessoas que tiveram bons empregos. Você conhece gente assim? Talvez você lembre de alguém: olha, fulano tinha um bom emprego, teve uma boa escola, teve princípios familiares, mas de repente o camarada, não sei o que acontece, ele vai se deixa levar pelas drogas, deixa levar por uma falcatrua. Família que a gente conhece, que eram casais perfeitos, a gente olha e diz: olha, você é exemplo para mim, você é exemplo. Aí no meio do trajeto acontece um probleminha à toa por causa de uma pasta de dente mal apertada. Acredite, acontece isso, irmãos. Um chinelo que deixou no meio da sala, já uma separação, não quero mais saber de você. Irmãos, é um surto. Pessoas que a gente não imagina. São pessoas que tiveram boa educação, gente que foi dedicada à sua fé, gente que só foi vocacionada, como também não somente foi vocacionado, quanto foi chamado ao ministério.
Eu, quando leio isso aqui, eu digo, meu Deus, quantas pessoas nós conhecemos que foi chamado ao ministério, que já esteve lá no topo da pirâmide, e de repente você olha e aonde está agora? Está lá no fundo do poço, se envolvendo com um monte de situações e decepcionantes para a nossa vida. Gente que teve base para construir uma casa espiritual maravilhosa, e a gente olha e diz, meu Deus, se perdeu. Esse foi também o caso de Judas. Gente que poderia ter sido uma bênção na sua geração. Esse homem poderia ter marcado a geração dele, poderia ter sido uma pessoa que a gente não... Até hoje, quando você fala assim, você está igual Judas, o que você quer dizer com isso? Traidor, não é isso? Ficou estigmatizado a vida inteira. Hoje, se uma pessoa olha, pode dizer, você está igual Judas, a gente já entende o que o outro quer dizer. Então você vê a marca desse homem, como ele ficou marcado. Tem tudo nas mãos e joga tudo fora. Pessoas que desconstroem tudo que Deus lhe deu, mas uma desconstrução desnecessária. Por que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, irmãos? Talvez você esteja atravessando uma fase de desconstrução espiritual. O Senhor te traz aqui, para que você reflita na história desse homem, porque, amados, ninguém está fora disso daqui. Todos nós corremos esse risco. Você entende, querido? A própria palavra do Senhor diz, aquele que pensa está o quê? De pé. Se cuide para que não caia. O Senhor não está dizendo aquele que está de pé. Isso é preocupante, porque de você que pensa estar. A gente que às vezes recebe dependentes químicos da igreja e para direcionar para centro de recuperação, você sabe qual é a pessoa que eu mais reprovo para ir para o centro de recuperação, irmãos? É aquele que chega num gabinete, às vezes a gente faz um gabinete com ele e diz assim, não, fica tranquilo, eu estou firme, eu vou lá, eu vou e tal e tal. Eu digo, esse cara, esse não vai. Irmãos, 99% é um acerto. É um acerto. Muitos eu digo, não temos como te levar, meu irmão. Não há possibilidade. Por quê? Porque você não quer. Você não quer recuperação. Entende? Porque são pessoas que a gente percebe logo, irmãos. Gente que esteve diante de Deus e recebeu tudo que Deus lhe havia prometido e que de repente a cabeça, acontece o quê? A cabeça vira. Gente que tinha tudo e se auto-sabotou, destruindo tudo o que Deus, por amor, lhe havia proporcionado. Eu estou lhe falando de pessoas dentro do próprio corpo, dentro da igreja. Porque eu não estou pregando para o mundo, estou pregando para a igreja. Então comece a pensar um pouquinho na sua vida. Gente que tinha tudo, irmãos. Judas, ele produziu a sua autoextinção, sendo com isso capaz de fazer mal a si mesmo. Agora, a questão é que sempre que nós fazemos mal a nós mesmos, estamos sempre levando um conosco. Pode perceber. O mal que você faz a você mesmo, esse mal reproduz na sua família. Muitas vezes esse mal reproduz na sua igreja. O mal que você faz a você mesmo. Vou abrir um parêntese aqui. O ministro vai muito bem. Está lá pregando muito bem, há uma direção boa, o homem tem uma visão. De repente ele surta, dá um surto psicótico no sujeito. E ele começa a cometer um monte de deslize, um monte de falcatruas. Irmãos, você não acha que isso atinge a igreja? Aí quando ele vai embora, ele sai, queridos, quantas pessoas ele consegue arrastar com seus erros? Já pensou nisso? Porque é verdade. No centro de recuperação acontece isso. O sujeito vai para lá. Aí ele não quer estar ali, ele vai porque a família quer. Olha como é que a situação desencadeia uma série de problemas. Aí ele vai para lá. Chega lá, ele não quer, aí ele pega 2 ou 3, é assim, velho, e começa a conversar num canto. Irmão, isso aqui é horrível, rapaz. Você vai ficar preso aqui dentro quanto tempo?
Que isso, rapaz? Olha lá fora, rapaz. Lá fora tem aquele bagulho gostoso, tem a nossa pedrinha, coisa e tal. Ele quer ir embora. Aí quando ele sai, ele leva com ele, irmãos, 2, 3, 4 com ele. Porque o prejuízo não é só para a vida dele. O mal que o homem faz aos outros, eu quero dizer para você, querido, que isso não me surpreende muito, não. Porque nós já estamos acostumados a isso. A ver pessoas fazerem mal ao próximo. Mas o que me surpreende é o mal que a pessoa faz a si mesmo. Não tem explicação, irmãos. Tem explicação para aquele que faz mal a si mesmo? Ah, pastor, claro que tem, ele não se ama. Jesus, ele estava com Judas, irmãos. E Judas viu muitas obras do Senhor. Judas foi apóstolo, testemunhou o milagre de Jesus. Ele não tinha nada, nenhum motivo ele tinha para cometer o que cometeu, porque ele não tinha dúvida nenhuma acerca de quem era Jesus. Jesus era o Messias, então não havia nenhuma dúvida na vida de Judas. O que poderia levar esse homem a fazer isso, irmãos? Judas negociou o rei dos reis a preço de banana. Ele vendeu a preço de banana. Para pensar como deve ter sido essa negociação. Olha, tem uma mercadoria boa para você. Tem uma mercadoria cara. Se você me der aí 60, eu te entrego ele. Não, 60 não, te dou 20. Não, que 20? 20 é muito pouco, a mercadoria é cara. Não, então eu pago 25. Não, 25 não, eu quero 40. Não, 40 não, vamos fechar em 30? Fechou. Banana, irmãos. Preço de banana, promoção. Jesus é em promoção. Judas sabia quem era o Jesus histórico, ele sabia que Jesus era o Messias. Ele não tinha motivo nenhum para isso, mas com isso, irmãos, ele não tinha dúvida de que ele era o Cristo, e ele estava vendendo o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mercadoria cara. Ninguém poderia imaginar que esse homem iria se suicidar. Quem poderia naquele meio imaginar, olha, esse homem vai ao suicídio? Ninguém poderia imaginar isso, irmãos. Coisas que nos acontecem às vezes no nosso meio, que nos surpreendem, e a gente fica assim, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Como pode acontecer? Pessoas que a gente dá as cartas, a gente dá total confiança, a gente ama, a gente abraça com um abraço santo. De repente você vê a coisa andar mas ninguém poderia imaginar isso, ninguém. Talvez, eu tenho pessoas aqui da área humana, irmãos, não é isso? Mas se você perguntar, ninguém da área humana poderia imaginar isso. Eu ouso dizer isso. Como imaginar isso? E eu estou falando de alguém que está com Jesus. Eu não estou falando de alguém que foi pego no laço, não. O próprio Jesus convidou os discípulos. Então Jesus estava ali. Mas por que Judas, que começou apóstolo, irmãos, por que ele terminou um suicida? Judas não tomou alguns cuidados na vida, cuidados esses que nós deveremos tomar, e que eu quero tirar algumas lições da vida desse homem. Que cuidados são esses? Primeira coisa, irmãos, que eu destaco, ele não tomou cuidado com as alianças que ele fez. Judas não teve nenhum cuidado com as alianças. Queridos, 20% da nossa personalidade é formado geneticamente, a nossa criação. É o ambiente em que você é criado, personalidade de pai, de mãe. Mas 80% tem a ver com a forma na qual nós fomos criados. Ou seja, com quem nós andamos. Aqueles que foram os nossos mestres, aqueles que foram os nossos ensinadores. 80%. Dizem que eu não sou psicólogo, mas tem psicólogo na igreja. Que você ensina uma criança até os 6 anos de idade.
Você forma essa criança. A partir daí é só informação. Por quê? Porque a vida vai se encarregar de fazer o resto. É a escola, são os amigos, é as alianças que vão sendo formadas no decorrer da vida. A sociologia, ela diz que nós somos produto do meio. Irmão, nós somos produto de Cristo. Amém, querido? Você hoje é um produto de Cristo. Então, se nós somos de Cristo, nós temos a nossa mente transformada. A nossa vida é transformada por Ele. Portanto, 80% é produto das alianças que nós fizemos. E essas alianças, elas podem causar danos na nossa vida irreparáveis. Pense nas alianças que você fez, irmão. E que até hoje você está amargando com essas alianças. Pense nisso. Aquele contrato que você assinou que não poderia ter assinado. Alguém que chegou sutilmente para você. Disse, olha, tem um grande negócio, é lucrativo. Aí você deixa se envolver, você vai fazendo essa aliança, querido. Chega um ponto que você não pode, é quase que, e não tem como recuar. Não há como recuar mais. Porque já está tão envolvido. Eu acredito que seja exatamente isso que acontece na política. A pessoa começa com um negocinho aqui, um negocinho, daqui a pouco a bola de neve vai crescendo, o cara não tem nem como mais sair daquele trem doido. O cara está tão envolvido ali dentro, meu Deus, como é que eu vou voltar atrás? Mas tudo isso é resultado das alianças. Então Judas, ele fez aliança com os fariseus. Ele abriu mão, irmãos, dos eleitos para se unir agora àqueles que eram inimigos do Senhor. Ele abriu mão dos eleitos, ele estava bem ali. Os discípulos estavam com ele, o próprio Jesus estava ali. Os ensinamentos do Senhor. Nós lemos o ensinamento do Senhor ainda há pouco. Lá em Mateus 5, nós estivemos lendo sobre as bem-aventuranças. Você não acha que Judas estava ali? Ele estava presente, ele estava ouvindo os ensinos. E o Senhor tratando com ele, o Senhor tratando com todos, porque nosso Deus, ele trata com todos igual, irmãos. Nosso Jesus é maravilhoso, ele trata conosco igualmente. Então era assim a vida de Judas. Ele fez aliança com os fariseus. Jesus se relacionava muito bem com todos, mas menos com aqueles que eram religiosos, irmãos. Ele sempre combateu os religiosos. Aqueles que se levantavam como representantes dele. Quantos hoje nós podemos olhar para esse mundo, querido? Quantos hoje se dizem representantes do Senhor? E nós sabemos, igreja do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo sobre nós, e o Espírito Santo, ele nos dá entendimento. Você só se deixa levar à igreja do Senhor, se você quiser. Você entendeu isso? Se você quiser, você se deixa levar. Mas se você orar, tu olha uma liderança e ora, Senhor, isso é de Deus. Eu sempre digo, irmãos, que a mensagem que vem para os meus olhos não é essa mensagem que o Senhor tem ministrado nos últimos dias para a igreja. A mensagem que o Senhor tem ministrado para a igreja, ela é para os ouvidos. Porque o próprio João, ele disse, Apocalipse, aquele que tem o quê? Ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então você não precisa ter olhos, você precisa ter ouvidos. Ouvidos para ouvir. Entendimento, discernimento. Senhor, o que está vindo daquele altar para mim? O que está vindo dessa liderança para mim? O que esse homem está ministrando para mim? Condiz com a tua palavra? Ele está vendendo o Senhor? Está negociando o Senhor? O lugar onde eu estou inserido está negociando Jesus? Quando é que você ouviu aqui nessa igreja, irmãos? Traga a sua oferta, você será abençoado. Traga 10, você receberá 100. Nunca você recebeu isso. Nunca. Você entende isso, irmão? Não se negocia Jesus. Não se negocia. Pode ser que estejam satanizados. E muitos estão servindo aos satanizados.
O coração de Judas, ele foi completamente deformado por causa das alianças. Muitos começam muito bem na vida, irmãos, e terminam muito mal, por causa das suas alianças. E nós não podemos fazer acepção de pessoas, mas nós precisamos aprender a discernir entre o bem e o mal. Aprenda a discernir. Nem todos que dão tapinha nas suas costas, queridos, são homens e mulheres direcionados por Deus. Eu tenho muito receio quando diz, conta comigo, eu estou contigo, eu vou com você. Irmãos, já vi esse filme. Jesus viu esse filme. Jesus viu esse filme através de Pedro. Eu estou com o Senhor, se eu for, eu vou. Se eu for, eu vou beber desse cálice. Jesus sabiamente olha para Pedro e diz o quê? Pedro, baixa a tua bola aí, meu filho. Baixa a tua bola. Sabe por quê, Pedro? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Você entende, irmão? Então a gente conhece esse filme. Esse filme do tapinha nas costas é conhecido. Então nós precisamos aprender a discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Aprenda nessa manhã, peça a Deus, Senhor, me dá discernimento. Porque isso não acontece só lá fora, não. Acontece dentro também. Se fosse só lá fora, nós poderíamos dizer, eu não quero aliança com ninguém. Eu não quero aliança, a não ser com os irmãos da fé. Mas o próprio Senhor, Ele diz para mim e para você que no meio do trigo há joio. O próprio Senhor me alerta, o próprio Senhor diz para mim, Paulo, aprenda a discernir. Aprenda. Salmo 1 diz o que, irmãos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei ele faz o quê? Medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. O que ele vai dizer mais, irmãos? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ah, mas os ímpios, eles não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista está mostrando a nós como é que se dá a construção humana, irmãos. Esse é o caminho dessa desconstrução daquilo que Deus construiu em nós. Olha o caminho. Primeiro ele anda. Ele anda. Até aí tudo bem, pastor. Mas ele não somente anda, mas ele se detém. E agora ele se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, sentou na roda dos escarnecedores, é tanto quanto ele. E para pensar, o que significa escarnecer? Aí está escrito, eu anotei, troçar, zombar, chacotear. Na prática, irmãos, escarnecedores são todos aqueles que se unem para falar mal dos outros. Conhece alguém assim? Esse é o caminho da desconstrução. Ele anda, ele detém e ele se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, então é sinal que eu não posso dar ouvidos àquilo que vierem me contar? Pode, irmão, faz 3 perguntas apenas. Primeiro, eu preciso ouvir isso. Segundo, fulano sabe que você está me dizendo isso? Terceiro, vamos convidar ele para participar do assunto? Aí sim. Faça uma análise na sua vida
de como você está hoje, desde o início da sua caminhada com Jesus. Veja se a sua vida está uma vida que ela é crescente ou decrescente. Vê como é que está a sua vida. Veja como está a sua caminhada. Peça a Deus nessa manhã que te mostre áreas da sua vida que estão morrendo sem que você perceba. Porque a coisa foi gradativa, irmãos. Ninguém morre existencialmente da noite para o dia. Nós morremos em áreas da nossa vida. Cada dia morremos um pouco, se não tomarmos cuidado. Se a gente não tomar cuidado, cada dia você morre um pouquinho. Você vai dando ouvido aqui, vai se envolvendo ali, vai enchendo no teu coração, vai caminhando, vai. Daqui a pouco, irmão, você está numa bola de neve que não dá para recuar. E as pessoas não percebem que estão morrendo espiritualmente, que estão morrendo existencialmente, que estão morrendo familiarmente, que estão morrendo ministerialmente. Não se percebe. Olha que eu sou membro dessa igreja já tem quase 5 anos, e eu já vi tanta coisa, irmão, tanta gente passar e passar. Não, eu estou, e eu faço. E hoje você olha, meu Deus, aonde estão? Aonde? Foram morrendo gradativamente, foram sendo desconstruídos, e a maioria, irmãos, são coisas que se envolveram e se deixaram levar. Entende, querido? E não é somente aqui, qualquer lugar você vê isso, pessoas que se deixam levar, que vão se envolvendo, e, irmãos, peça a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor tape os meus ouvidos, eu não quero ouvir mais bobagem, se eu não quero ouvir fofoca, me livra disso, Senhor, de ouvir as fofocas e me deixar levar por elas. Que o Senhor te livre, igreja do Senhor, te livre disso. Nós vamos sendo desconstruídos bem lentamente por falta de cuidados com as nossas alianças. Olha o que diz Provérbios, irmãos, no capítulo 1, do verso 8 ao verso 16. Leia comigo, por favor. Provérbios capítulo 1. Filho meu, ouve o quê? O ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o que, irmãos? Então cabe a nós não consentir. Amém, queridos? A palavra do Senhor está dizendo: se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, inteiros, como os que descem a cova. Que mais? Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojo a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. O Pai nos alerta para uma possível sedução e deformação. E nós somos desafiados a fazer isso todos os dias. Nós somos desafiados, querido, a nos deformar todos os dias. Não consintas isso, é o que diz a palavra. Então isso, o não consentir, está na tua mão. O não consentir está na sua mão. Porque eles vão tentar te seduzir. E essa sedução, a gente pode abrir um leque, né, irmãos? Um leque de seduções. Um leque. Assina aqui rapidinho, porque para você vai sobrar aí um tanto. Aí você vai lá, se deixa seduzir, assina. Irmão, assinou, acabou. Fez aliança. Se aliançou. Depois de aliançado, para voltar atrás é difícil. A tentação, ela é real, mas só nós podemos deixar de lado a sedução. Só você.
Que a palavra do Senhor diz lá em Gênesis 4:7, olha o que diz a palavra: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Mas o que diz a palavra, irmãos? A ti cumpre dominá-lo. Você tem domínio. Você pode controlar, você pode dizer não. Pode dizer não, irmãos. Você pode dizer não a um ganho fácil. Você pode dizer não, você pode se negar a isso. A palavra do Senhor diz para nós: todas as vezes que nós cedemos a uma tentação, uma parte de nós ela morre. Então eu quero aprender isso com a palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, verso 11 ao verso 17, Senhor, segura o relógio. E não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Por quê? Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O que mais, irmão? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são quê? Maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amado, nós vivemos um tempo que é difícil discernir quem é crente e quem não é, irmãos. Que tempo difícil que nós estamos vivendo. A gente às vezes a gente se coloca na brecha. Vamos orar pela nação. Senhor, limpa o governo. Você grita em oração: Senhor, limpa, tira tudo que é falcatrua, que o Senhor vem limpando. Aí você olha lá, querido, passa cheque sem fundo. Já parou para pensar nisso, irmão? Deve, não paga. Me empresta, não devolve. Alguém te liga, você diz: não estou. Diga que eu não estou. Você está mentindo. A gente quer condenar lá fora quando nós precisamos nos consertar dentro. É dentro. Porque o nosso conserto do lado de dentro, ele reflete lá fora. Aí a gente começa a se igualar com o que está lá fora. Eu não estou generalizando, eu espero que você entenda isso. Eu não generalizo essa palavra. Mas eu não acredito num Deus que fala para ninguém. Ele fala para alguém. Então há um par de ouvidos aqui para ouvir essa palavra. E é para você, só um par de ouvidos que Deus está falando nessa manhã. Porque, amados, como eu ministrei na quinta-feira, o verdadeiro crente, ele é sal, e sal, ele dá sede. Sal dá sede. Então o crente, ele deve gerar sede nas pessoas. A nossa vida deve ser uma vida que atrai pessoas. Então que tipo de vida você tem vivido? Que tipo de vida você tem levado? Pense nisso. As pessoas, elas estão vendo em você alguém que de fato foi transformado por Jesus? Ou é apenas mais um no meio da multidão? Que tipo de vida você tem com Cristo? Amados, eu sempre digo que a gente dentro do saleiro, nós somos um sal perfeito, né? Mas a questão do sal não é aqui dentro é mole. Aqui dentro é fácil. O mundo está esperando você. Sal. Fazia diferença lá fora. Porque aqui dentro tudo é muito fácil. Porque Judas produziu sua própria extinção, irmão? Por ter se associado às obras das trevas. Foi por isso. Eu já estou chegando ao final, tá, irmãos? Eu me atrasei um pouquinho porque me atrasaram, mas deixa lá. 2 Coríntios 6, 14 ao 15. Vamos lá. Vamos ler a palavra. Não vos põe em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas?
Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Julgo desigual. A gente às vezes pensa que só tem a ver com religião, querido. Mas isso aqui tem algo mais profundo. Isso tem a ver com alguém cujo seu interior é diferente do meu. A sua interioridade é diferente da minha. Então, nossa interioridade ela foi transformada pela palavra. Nós fomos transformados pela palavra de Deus. Então, os nossos valores, eles são valores do reino de Deus. Com essas pessoas, a Bíblia ela está dizendo que nós podemos nos associar. Pessoas que têm o mesmo valor do reino. Porque quem tem valor do reino, não trai, não mente, não dá volta em ninguém, paga as contas em dia, entende? Não tenta dar jeitinho. Quem tem valores do reino não dá jeitinho. Pastor, mas se eu for pagar tudo que é imposto, eu vou falir. Então fecha a empresa, irmão. Que isso, pastor, está doido? Não estou doido não sei o que estou falando. A Bíblia diz que você não pode se associar, amém, irmãos? Se não pode se associar, não se associa. Ou então nós vamos ser igual a todo mundo. Então a igreja ela vai ser igualzinho que está lá fora. Então que diferença nós temos? A nossa diferença só está numa Bíblia? Não, querido, eu quando era macumbeiro carregava a Bíblia também. Aliás, eu abria toda a sessão espírita lendo Salmo. E estava lá a Bíblia, parecia que ela tinha o primeiro lugar, era a Bíblia no altar, no gongá, né? Estava lá a Bíblia. Então isso aqui não nos difere do mundo. O que difere você do mundo, o que difere nós do mundo, o que difere a nossa igreja com tudo que nós estamos vendo lá fora, são as nossas atitudes. É o que nos faz diferente, irmãos. É você chegar aqui e ouvir uma palavra que você não quer. Isso nos faz diferente, porque a palavra que a gente vai para a igreja para ouvir, eu vou lá buscar minha bênção. Aqui o pastor ensina você a ser bênção. Você tem que ser bênção. Tem que ser bênção. Pastor, é errado eu buscar minha bênção? Como que você vem buscar a bênção se você já é abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Não sou eu que digo, é a Bíblia. Que nós já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o que eu estou fazendo aqui? Sendo bênção. Eu estou sendo bênção nesse lugar. Entende, amado? A coisa é diferente. Então vamos pensar um pouquinho no que a palavra do Senhor está nos dizendo, irmãos. Muitos são influenciados pelas alianças que fizeram. Você pode estar sendo desconstruído e não está percebendo por causa das alianças. Cuidado com as suas alianças. Olha o que diz Gálatas 5:9. Um pouco de fermento levear do quê? Toda a massa. É um pouco só, irmão. É só um pouquinho de associação que vai levedar toda a massa. E olha, amados, às vezes a gente diz assim, não, pastor, eu tô junto lá porque eu quero evangelizar. Cuidado para você não ser evangelizado por eles. Cuidado. Corre esse risco também. A segunda coisa que eu aprendo, e eu quero estar encerrando por aqui, cuidado com a maneira na qual você tem tido lucro. Porque hoje o que vale no mundo, irmãos, é a lei de Gerson. Quantos lembram da lei de Gerson aí? Eu quero levar o quê? Vantagem em tudo. E é por isso que a famigerada teologia da prosperidade, ela dá certo. Porque ela vem levando essa teoria. É a lei do menor esforço. Eu dou, fico sentado lá e recebo de Deus. É a lei do menor esforço. Ela serve aos gananciosos que querem ganhar dinheiro fácil. E com isso, acabam acreditando no pastor safado. Porque quer ganhar dinheiro fácil. Não, eu não saio porque lá eu tenho sido... Irmão, eu assisti um programa há pouco tempo, eu falei com a minha esposa, meu Deus, olha só. Conta a tua história aí. Mas são histórias que não têm fundamento. Não, eu tinha uma carrocinha de cachorro quente. A gente vê que o garoto tem 23, 24 anos.
E hoje eu tenho uma exportação de cachorro que... Aí todo mundo... Falei, meu Deus, peraí, meu irmão. Jesus, me dá esse negócio aí, porque eu para ganhar, eu tenho que cortar muito cabelo o mês inteiro, senão eu não como nem um feijão. Senhor, eu quero cortar uma tonelada de cabelo todo mês. Entende, irmão? O que é preciso para isso? Será que eu tenho que ofertar mais, dizimar mais? Amados, chama de milagre aquilo que é vagabundagem. O cara chama de milagre. Eu estou tendo milagre. Chama o crente parasita de crente de fé. E sabe o que acontece? Irmãos, a coisa é tão séria que isso vai respingando na gente. Isso respinga em nós. Ao ponto que se você chegar lá fora com o teu carrinho, aquele carrinho que quando você liga ele leva 30 minutos para pegar. Alguém tem um carrinho assim? O meu foi rebocado. Desculpa. Foi rebocado essa semana. Foi uma benção, irmão. Ele foi de carona. Ele não foi rebocado, foi de carona no meu carro. Pegou uma carona, entendeu? Foi até o mecânico, que ele é bonzinho. Alguém que passa, olha, diz o quê? Essa tua igreja, hein, rapaz? Que igreja pobre, hein? Não é assim, Marcinho? Que igreja pobre a todos, só tem isso? Querido, nós temos Cristo na nossa vida. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Você pode ter um fusquinha, irmãos, mas você quando ouve uma palavra, você não ouve uma palavra de um satanizado. Você ouve uma palavra de alguém que tem a unção do Espírito Santo e que toca no teu coração e vidas são transformadas pelo poder da palavra. Você sempre vai ouvir isso, eu digo, assine embaixo, um carimbo, bota meu dedo, o que você quiser. Você sempre vai ouvir uma palavra nesse altar que não vai fazer cosquinha nos teus ouvidos, mas que quando cair no teu coração, essa palavra vai gerar fruto, se você assim deixar. Vemos vidas transformadas aqui, irmãos, é uma bênção que a gente vê. Vida sendo transformada. Ah, pastor, mas e o joio? O joio é joio, não cabe a mim nem a você julgar o joio. Porque é como disse o Luiz hoje na oração, igreja é hospital, irmãos. Hospital, igreja é lugar de problemático. Você está do lado de alguém problemático. Você entende? Você olha para cá, tem um problemático aqui, precisando de você, precisando ser cuidado. Igreja não é tribunal, onde a gente entra para julgar quem é, quem não é, quem é, quem não é. Não cabe a mim e a você. A mim e a você cabe, sabe o que, irmãos? Amar. Não é, irmão marido? Amar. 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 Somente isso, irmão. Nós fomos chamados para amar. Amar. Amar, porque a palavra, ela é amor, por mais exortativa que ela seja. A palavra do Senhor, ela vem no amor. Pense nisso, irmãos. Olha o que diz Lucas capítulo 3, verso 10 ao 13. Diz a palavra de Deus. Então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem? Não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? O que ele respondeu? Não cobreis mais do que o estipulado. Sabe o que acontece? Há muito peixe morrendo pela boca. Morrendo pela boca. A teologia da prosperidade, ela diz assim, eu vou comer do melhor dessa terra. Tu já ouviu isso, irmão? Sabe o que é o melhor dessa terra que eu interpreto? Se eu estiver errado, meu querido, me pega pelo paletó e me joga lá fora. Comer o melhor dessa terra é você comer da palavra. Nós comemos do melhor dessa terra. Você se alimenta da palavra. É a palavra. Não é a picanha que você vai comer daqui a pouco, não, viu? Não é o frango que você vai pegar lá em cima, não. É a palavra. É o melhor dessa terra, é a palavra. Se ganha salário mínimo, meu irmão, você viva como quem ganha salário mínimo. Se você ganha 10 mil, viva como quem ganha 10 mil.
não se envolva em situações que não estão ao teu alcance. Não se envolva, cuidado da maneira que você está ganhando lucro. E para nós fecharmos aqui, eu quero ler com você 1 Timóteo 6,10, para nós encerrarmos essa palavra. Eu quero ser breve com isso. Por quê? O amor do dinheiro é raiz de quê? Todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Muitos se perderam e estão se perdendo por causa do amor ao dinheiro. Dinheiro é ruim, pastor? Não, querido, eu trabalho por isso também. Eu trabalho para ganhar, se eu não ganhar eu não como. A Bíblia diz: se não trabalhar é melhor que não coma. Então, se eu vou trabalhar, eu preciso de quê? De dinheiro, não é? A questão é, o meu coração, o teu coração está nele? Se o seu coração está nele, você é um cobiçoso. Se você está trabalhando, porque você precisa disso, ó, pastor, eu preciso ganhar meu... Mas se o teu coração está voltado só para dinheiro, meu irmão, era o coração daquele homem. Judas estava exatamente assim. O coração dele estava focado no dinheiro. Cuidado com a maneira na qual você lida com a sua consciência. Cuidado. Tá? Muito cuidado com a maneira na qual você está lidando com as suas coisas, com a sua consciência. Há muitos prisioneiros da própria consciência, irmãos. Quem é nascido de Deus tem plena consciência dos fatos. Aquele que é nascido de Deus sabe exatamente onde está errando. Porque o Espírito Santo, ele vai lá e coloca o dedinho na sua ferida. E se essa palavra, o Senhor está colocando o dedo na sua ferida nesta manhã, é uma manhã de conserto para a tua vida. É uma manhã que o Senhor te trouxe aqui na hora certa, no lugar certo para ouvir essa palavra. Se o que você faz está no oculto, foge disso. Foge. Foge disso, que isso não é de Deus. Se a sua consciência não te acusar dos erros, falta em você uma conversão verdadeira. Judas não deu ouvidos à voz da consciência. Se deixou levar, vendeu Jesus. Arrependa-te, querida, e volte-se para Deus nessa manhã. Quero convidar você a se colocar de pé. Volte-se para Deus. Volte-se para o Senhor. Curve a sua cabeça. Coloque apenas a mão no teu coração como ponto de contato, irmãos. Examine, pois, a tua consciência nessa manhã. Isso ninguém pode fazer por você. E como eu falei, esse lugar não é tribunal. Você não está do lado de um juiz e nem do lado de um advogado. Nós estamos aqui na presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do nosso médico, daquele que pode te curar nessa manhã. Quem sabe alguém está te envolvendo em uma situação, querido, que você parece que não tem saída. Peça a Deus nessa manhã: Senhor, me dá direção. Me dê a direção, porque há coisas, irmão, que só você pode fazer. Deus te mostra o que fazer, mas a decisão é sua. O mar estava na frente de Moisés, mas o tocar no mar foi uma decisão do próprio Moisés. Pai querido, nós louvamos a Ti, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome. Muito obrigado, porque a Tua palavra é uma palavra que ela vem nos confrontar nesta manhã. Às vezes, Senhor, nós saímos de casa, Senhor, deixamos tantas coisas para trás, deixamos família, deixamos o nosso lar, para vir ouvir a Tua voz. E eu lhe peço, Deus, que o Senhor tenha falado com cada um de nós, Pai, mas que a nossa vida possa ser transformada pelo Teu poder, porque é a Tua palavra que nos limpa. Eu peço, limpa, Senhor, essa vida agora, Pai. Senhor, se há uma pessoa aqui nesse lugar, Senhor, que entrou, Senhor, em uma bola de neve, não tem encontrado saída, Senhor, muito embora já tenha se conscientizado de que, ó Deus, fez uma aliança errada, Pai, ajuda, auxilia para que essa pessoa possa sair, Senhor, dessa enrascada na qual entrou.
E não permita aos teus servos também, Senhor, que venham a entrar numa canoa furada, que eles venham assinar um contrato sem que o Senhor o tenha direcionado. Não permita, Deus, dá-nos discernimento. Dá-nos discernimento, Senhor, para entender quem é o bom e quem é o mal. Para que não nos deixemos levar pelos tapinhas nas costas, Senhor. Pelos falsos abraços, pelo beijo na face, como Judas o traiu com um beijo na face. Dá-nos esse entendimento na Tua palavra, porque eu creio, Senhor, que o Espírito Santo está sobre a igreja e é Ele quem nos dá discernimento. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.